Pais queridos, eu vou ser bem breve. Deus colocou algo no meu coração. Preste bastante atenção, foque mesmo, para que de alguma maneira o Senhor venha falar conosco. Olha que interessante. Eu estava em casa hoje, né? Enfim, nos meus pensamentos, e veio algo no coração, né? E é justamente sobre o coração. Lembra aquela passagem que o profeta Samuel vai ungir o rei Davi, só que a princípio ele não sabia quem era, né? Ele achou que era alguns dos seus irmãos que estavam lá, e o Senhor revelou para ele quem de fato era, e o Senhor fala, Samuel, eu não vejo como o homem vê. Aleluia. Eu enxergo o coração. Aleluia. Só Deus consegue, amém? De fato, ouvir o sussurrar do coração do homem. Quando Jesus estava dentre a multidão e as pessoas se aproximavam, Jesus falava assim: por que só habitar os pensamentos aos vossos corações? Lembra daquela passagem em Mateus que fala que a eles não é dado a entender, aleluia, a compreender, a enxergar por causa da dureza do vosso coração? Pois bem, tu és bem-vindo, Espírito Santo. Fica conosco, Pai. Traga essa palavra, Senhor, que essa palavra possa atingir seus corações que irão ouvir essa mensagem, Pai. Tu és bem-vindo. Por que Jesus falava por parábolas? Tu já se perguntou isso, não? Existe algo que o inimigo não consegue ter acesso, é ao nosso coração. Só quem consegue ter acesso aos nossos pensamentos e coração é o Senhor. Então, quando Jesus falava por parábolas, Jesus queria ter acesso ao coração do homem. E por que os discípulos tinham acesso às revelações de Deus através de Cristo? Porque o coração deles enxergava, porque o seu espírito estava ativado. Em outras ocasiões, Jesus ele falava e as pessoas não conseguiam entender, porque o entendimento estava bloqueado. Lembra que o apóstolo Paulo recebeu uma revelação em seu coração, o céu se abriu, Éfata, abriu-se os céus e ele viu o Senhor. Moisés viu o Senhor. Os grandes homens de Deus viu o Senhor. E eu, João, vi o Senhor. E esses homens viram o Senhor se revelando. Aleluia. És bem-vindo, Espírito Santo. Muitas das vezes o Senhor ele oculta a sua fala por parábolas para que o inimigo não consiga captar a mensagem, porque ela é só compreendida no reino do Espírito com acesso ao coração aberto. Aleluia. Por isso que Jesus fala por parábolas. Porque a intenção verdadeira do coração de Cristo só é latente aos ouvidos daquele que está com o coração ativado, irmãos. Eu não sei se você conseguiu compreender. Vamos dar exemplo, eu vou conversar com o Hélito. Algo por parábolas, eu não vou ser claro para o Hélito. E eu estou conversando, né, tentando trazer uma mensagem ao seu coração. A intenção da minha alma na parábola é que ele tenha acesso, mas eu não vou ser claro. E aí o Hélito fala: pastor, seja mais claro. Pastor, eu não estou entendendo. E eu estou tentando falar por parábolas, porque se ele tiver acesso, é porque o espírito dele foi ativado. Então, quando Jesus ele falava por parábola aquelas pessoas, ele não queria que o inimigo tivesse acesso àquela mensagem. Só as pessoas que estavam com o espírito ativado. Os irmãos estão aqui? Amém. Por isso que o enganoso é o coração mais que todas as coisas. Todas as vezes que Deus trazia o homem
e levava o homem a um cenário, para o deserto, para revelar o coração deles. Por isso que lá em Ezequiel não, Jeremias 17 fala aqui, enganoso é o coração mais que todas as coisas e perverso quem o conhecerá. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. Então Deus, ele quer ter acesso ao nosso coração. E o nosso coração, ele muitas das vezes é contaminado por diversas situações, inclusive pelo medo. Lembra que eu falei para os irmãos que Deus colocou algo no meu coração, que foi uma revelação? E glória a Deus, que quando vem uma revelação, algo de Deus, bom é quando Deus fala, mas bom é quando Deus fala algo em resposta a uma oração sua. Deus fala de todas as maneiras, e é muito bom ouvir a voz de Deus, mas é bom quando você escuta a voz de Deus em resposta a uma busca contínua, em uma revelação. Deus revela para mim, fala comigo, se mostra. Aí Deus consegue ver algo genuíno. Deus consegue ver o homem tentando ter acesso ao coração dele. Aí Deus revela a sua vontade. Foi feito um experimento onde os pais presentes estavam só observando. E várias cobras, amém? E os pais não sabiam. E obviamente as pessoas não iam colocar cobras venenosas, né? E um monte de criança, menor que Sofia, criança, né? E elas ali com as cobras, brincando, passando por cima das cobras, né? E os pais amedrontados de medo. Tipo, o que é que vai acontecer? Vai morder minha criança? E por que esse cenário foi colocado? Para explicar algo bem simples para nós. Lembra que quando Adão e Eva pecaram, e na virada do dia o Senhor vai ter com eles, Adão, ouvindo a sua voz e percebendo que ele estava se aproximando, se escondeu e teve medo. Quanto mais o Senhor está ausente de nós, quanto mais distante o Senhor está ausente de nós, mais medo tenta dominar o nosso coração. Aleluia. Quanto mais perto o Senhor está de nós, quanto mais convicto nós temos de fé do Senhor, o medo não é mais um problema. Então, a fonte, a origem do medo, né, relacionada ao pecado, que lá do início afastou o homem da origem da autoridade, por isso que Jesus nos vivificou com ele, nos dando novamente o espírito de ousadia para não ser dominado pelo medo. Então o inimigo tenta tirar a nossa mente, tirar-nos da presença, nos distanciando do Senhor, para que o medo venha nos bloquear. Então esse cenário, né, que foi criado, por que os pais tiveram medo? Porque vários gatilhos emocionais, né, eles conhecem a cobra, a criança é inocente. Por que as crianças não tiveram medo? Porque era como um objeto. Elas não tinham acesso às informações. Eram inocentes. Então, quando Adão e Eva estavam em plena inocência, perfeição, o medo não os dominava, eles não conheciam a palavra medo. Amém? Então, o medo ele só pode prevalecer quando a ausência do Senhor começa a incomodar o ser humano. Por que existem muitas pessoas em vários conflitos, em várias situações conflituosas em seu coração? Porque elas estão distantes do Senhor, estão deixando a situação dominá-las. Os irmãos estão aqui? E quanto mais perto eu do Senhor, mais ousadia, aleluia, mais fé, mais relacionamento, mais confiabilidade, mais crescimento.
Desculpa, irmãos. É interessante que Deus colocou algo no meu coração. E sobre segredo. Preste atenção, irmãos. Deus, ele revela segredo ao nosso coração. E segredo é algo que é entre eu e o Senhor. Por isso que Deus não pode ser tão claro. Quando Deus quer revelar algo para Maiana, ele revela no reino espiritual e dá acesso ao coração dela, para ela compreender e guardar. Deus não é claro, porque Deus não quer que o inimigo ouça. Deus, ele quer trazer uma informação ao nosso espírito, ficar ali, e Deus construir algo para que no momento certo aquilo venha a ser falado. Então, quando Deus quer revelar algo ao nosso espírito, muitas das vezes Deus, ele vai articular e falar por parábolas, porque a mensagem ela é só compreendida no reino espiritual. Por que as pessoas, dentre a multidão, ouvia e não entendia? Via e não enxergava, porque o coração estava bloqueado pela dureza. Porque tem muitas pessoas que estão em um culto, em um momento de adoração, em um evento, né, em qualquer lugar, e tantas multidões louvando, cantando, um pregando, o pastor cheio de unção. E tem pessoas que entram no culto e voltam vazias. Aleluia. Porque ela não conseguiu ter acesso. Ela não conseguiu captar nada da mensagem. Os seus entendimentos estão bloqueados. Aleluia. E tem pessoas sedentas que estão realmente encarecidas de algo de Deus. Que ainda que elas cheguem no final do culto, fechando as portas, eita, o culto terminou, alguém chega e, ó, irmã, a palavra foi essa. Meu Deus, Deus falou comigo. Fala assim: Jesus, revela-se para mim, para que eu consiga ter acesso aos teus segredos. E nós só conseguimos prescrutar as profundezas do coração de Deus, porque quem faz isso é o Espírito Santo, através de um relacionamento genuíno com o Espírito Santo. Lembra daquela palavra? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aleluia. O Senhor quer ser achado, Ele quer se revelar, Ele quer mostrar os tesouros escondidos, Ele quer dar os tesouros, Ele quer nos dar chaves e autoridade. À medida em que eu busco e cativo, à medida que eu me entrego, mais eu vou ter do Senhor e mais Ele há de se revelar. Mas os nossos sentidos e entendimento podem estar bloqueados. Não deixe nada bloquear a voz de Deus, a acesso ao teu coração. Interessante que o Eric falou sobre Efata, abra-se. Abrir é revelação, é contar, é expor, é trazer à luz. Exponha o teu caráter, exponha a tua vontade, exponha a tua vida, exponha a tua vulnerabilidade, exponha o teu desejo ao Senhor, o teu propósito. Por isso que eu comecei a ministração trazendo algo. Todos nós temos um propósito. Então, se temos um propósito, estamos debaixo de uma palavra. Iremos buscar isso de todo o nosso coração. Você acredita no chamado de Deus na sua vida? Então, invista a sua vida nisso. Amém. Aleluia. Invista o seu tempo nisso. Invista. E cada vez que você se aproxima, mais o Senhor está perto, mais das suas revelações, mais autoridade nós teremos e mais ousadia nós teremos, e o medo não será um problema, embora a fonte do medo, literalmente,
né, ainda vinda de traumas e várias situações decorrente da nossa vida, orfandade, independente de todo o cenário onde o medo possa atuar, Cristo em nós dissipa qualquer tipo de medo. Porque a verdade absoluta dele em nós nos faz enxergar possibilidades. O que é que o medo faz? Bloqueia. Eu não vou conseguir, ele é maior. Esse muro é gigante, o Golias é muito grande. Aleluia! O rei Davi olhou para o gigante, para o medo. Como ousa esse incircunciso afrontar o Deus vivo? Aleluia. Como ousa? Ele não conhece o Deus que eu sirvo. E eu enfrentarei ele. A autoridade daquele homem estava no relacionamento que ele tinha com o Senhor. Amém. E aquele medo que se engrandeceu e trouxe pavor a todo o exército foi dissipado com uma criança com autoridade. Glória a Jesus. Então, queridos, duas coisas. Bloqueie os medos atuantes nas áreas da sua vida, porque o medo atua em várias áreas, amém? Amém. Ele não atua em uma área só. E por trás do medo há uma entidade que quer bloquear a nossa vida. Amém? E deixe Deus ter acesso ao seu coração. Como assim? Deixar Deus ter acesso? Porque nós podemos bloquear com a dureza do nosso coração. Mas quando nós começamos a nos render com sinceridade, de uma maneira que eu não sei expressar, e tão pouco compreendo como nós atraímos o Senhor a cada um de nós. Aleluia. Eu quero ter acesso aos segredos do Pai. E tudo começa quando nós nos prontificamos genuinamente. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Não deixe o teu coração caído, a inclinação da carne, que é enganosa, ofuscar a presença do Senhor.